Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação ter vocês conosco mais uma quarta-feira à noite. Quando a gente fala em os ativos mais importantes da vida, o mercado financeiro tem uma lógica de pensar. Quando a gente traz esse conceito para dentro do ambiente fora do finanças, se fala muito em duas variáveis. A primeira é tempo e a segunda é atenção. Então, quando você reserva esse tempo para estar comigo, com a doutora Daniela e com os demais membros dessa audiência, é uma grande satisfação. Significa que você está nos honrando com os dois ativos mais importantes da sua vida, o tempo e a atenção. Não basta só ter tempo, viu? Não sei se você reparou, Dan, que às vezes você está conversando com uma pessoa, mas a sensação que a gente tem é que essa pessoa está muito distante. Por alguma questão, qualquer que seja, às vezes em fórum íntimo. Você está preocupado, algum problema, tá? Só que ela não está nos dando atenção. Está dando um tempo, mas não está dando atenção. E vocês têm estado conosco todas as quartas-feiras à noite, dando o seu tempo e sua atenção. Muitíssimo obrigado. E por que esse canal surgiu, gente? Exatamente para compartilhar informação, conhecimento e experiência com embasamento científico. E a gente tem tido a oportunidade de ter grandes convidados que são referência nas suas áreas de ação dentro das subespecialidades da cirurgia oftalmológica. E hoje eu tenho a grande satisfação de ter a doutora Daniela Miranda, não só uma super especialista em cirurgia refrativa, mas também uma querida amiga de muitos anos, né, Dan? Dan, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Charles. É muito prazer de estar aqui com você mais uma vez, batendo esse papo de uma forma informal sobre cirurgia refrativa. Vocês entenderam que a doutora Daniela já fez lives com a gente. É exatamente isso, tá bom? A gente cria um ambiente adequado, onde a nossa audiência se sente muita vontade para interagir, porque apesar da gente estar falando um assunto extremamente sério, útil e importante, se utiliza sempre um bate-papo bem informal para facilitar, para que essa informação chegue até vocês. E hoje nós vamos continuar falando sobre cirurgia refrativa. Mas antes, eu queria enviar um recadinho para os nossos amigos que fazem da nossa audiência os homens, o sexo masculino. E na próxima segunda-feira a gente vai ter uma super live com um colega especialista em urologia, porque novembro é o Novembro Azul. É o mês de conscientização e prevenção contra o câncer urológico, sobretudo câncer de próstata, que, em geral, é uma das principais causas de morte não violenta do nosso meio, paralelamente com as doenças cardiovasculares. Eu já marquei minha consulta com o nosso médico urologista para a gente fazer nossa rotina anual. E você? Marque sua consulta com um colega urologista, principalmente se você está acima de 40, sobretudo 50 anos de idade, que é essa fase que nós estamos, tá bom? Do mesmo jeito que a saúde da visão começa com prevenção, eu acho que essa frase de efeito, ela serve para a medicina como um todo. Em geral, a doutora Daniela sabe bem disso, que quando a gente consegue dar diagnóstico de doenças do corpo, inclusive do olho, quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é feito de maneira assertiva e rápida, a chance de sucesso e de cura é muito grande. Não esqueça de passar em consulta com o seu médico urologista. Dan, vamos começar a nossa live oficialmente? Vamos. Então, olha só. Daniela, eu sempre gosto de trazer um bate-papo inicialmente informal sobre a anatomia e fisiologia do nosso olho. Porque, em geral, as pessoas pensam o seguinte: nossa, o olho é uma coisa muito simples, outros pensam que o olho é uma coisa complexa, e é, na verdade. Mas eu queria que você lembrasse para a gente um pouquinho de anatomia do olho e fisiologia do olho, para depois a gente entrar na cirurgia refrativa propriamente dita. A palavra é tua. Então, quando a gente fala de miopia, a gente está falando de um erro, miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente está falando de um erro de refração, Tá. né? E esse erro de refração, ele está relacionado com algumas áreas do olho, tamanho do olho,
a curvatura do olho, o poder do grau do cristalino. Eu não estou com esse modelo aqui, Charles. Não Se tem você problema. conseguir mostrar, seria interessante. Poder do grau do cristalino, isso tudo junto, o tamanho, o poder do grau do cristalino e a curvatura da córnea, eles são responsáveis pelo grau final de cada olho, que é individualizado, de pessoa para pessoa. Inclusive, é diferente, às vezes, de um olho para outro do próprio paciente. Tá. Tá? Perfeito. Excelente. Dan, a gente sabe que óculos e lente de contato são excelentes opções para resolver os problemas que você acabou de citar. Problema de grau, que geralmente está associado a isso, gente. Então, alteração na curvatura da córnea e também do tamanho do olho. Chega um determinado momento, você, como também especialista em cirurgia refrativa, deve receber muitos pacientes no consultório dizendo o seguinte: doutora, já faz muito tempo que eu uso óculos ou lente de contato. São boas opções, mas chega um momento da vida que o paciente diz: olha, doutora, o óculos me incomoda aqui, ou me incomoda aqui. Eu já não tenho tanta liberdade para praticar alguns esportes, esportes de contato, esportes aquáticos, esportes radicais. Vai usar lente de contato, que também é uma excelente opção. Mas como o próprio nome diz, a lente de contato fica em contato direto com o olho. E mesmo o paciente tendo cuidado com relação à lubrificação, existe a possibilidade do paciente a longo prazo acabar desenvolvendo olho seco. E, consequentemente, o paciente vai tendo intolerância à lente de contato. Aí, então, o paciente começa a pensar, será que eu sou um bom candidato à cirurgia refrativa? Na tua rotina, quais são os critérios que você utiliza para indicar cirurgia refrativa? Por exemplo, Dan, idade do paciente. Como é que você trabalha com essa questão? Estabilidade de grau, geralmente também é uma discussão que sempre vem à tona. O que é estabilidade do grau? E o paciente chega no consultório dizendo o seguinte: ai, doutor, eu não sei se meu grau está estável ou não. O que é estabilidade do grau? Expectativa do paciente, Dan. Tem muitos pacientes que dizem o seguinte: ah, doutor, eu vou fazer a cirurgia e nunca mais vou depender de outra lente de contato. Na grande maioria dos casos, é exatamente assim que acontece. Mas tem as exceções, e a gente precisa trabalhar essas expectativas no pré-operatório. Sim. E com relação à ocupação do paciente. Ai, doutora, eu sou um indivíduo muito ativo, eu pratico todo tipo de esporte. Qual seria, no meu caso, a melhor técnica? Dan, seleção de paciente, como é que você trabalha dentro do teu consultório? Excelentes posições aí, posicionamentos que você colocou. Em relação à faixa de idade, se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra. Tá bom. Em relação à faixa de idade, o Conselho de Cirurgia Refrativa, ele permite que a gente comece a fazer cirurgia a partir dos 18 anos de idade. Tá. A partir dos 18 anos, o candidato pode ser um candidato para fazer a cirurgia refrativa. Só que esse número, né, na medicina, isso não é somente restrito dessa forma. Então, às vezes, você tem um paciente com 18 anos de idade no final do crescimento ósseo também, com mudanças refracionais muito importantes. Então, para aquele indivíduo, não é o melhor momento para ele fazer o procedimento cirúrgico refrativo. Ok. Quando a gente pensa em estabilidade do grau refracional, o conceito de estabilidade do grau refracional é a mudança de até meio grau em 2 anos. Meio grau em 2 né? Em nenhum momento você vai ter aquela condição que o grau fica estático, nunca mais muda. Né? Esse conceito é um conceito que a gente utiliza ao longo do tempo para fazer a avaliação de estabilidade do grau. Então, o paciente, se ele tem se ele tem a referência do óculos que ele usa, é importante? É importante. Se ele tem alguns históricos que ele possa trazer para a gente do grau que ele utiliza, é interessante? Sim, é interessante. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer a cirurgia é realmente que o grau esteja estável. Né? Pensando num bom resultado cirúrgico, né? Se as outras condições forem aprovadas, se o grau estiver estável, ele vai ter um melhor resultado também, né? Isso é importante, né? Continuando, em relação ao que ele pratica, do ponto de vista de esportes, etc., sim,
a gente acaba tendo algumas restrições, às vezes, em relação à técnica cirúrgica. Isso não significa que não pode fazer a cirurgia, né? Mas a gente acaba restringindo a cirurgia para fazer uma cirurgia de superfície, em vez de fazer uma cirurgia intraestromal, ou seja, na superfície da córnea e não dentro da córnea, para poder fazer o tratamento do grau quando a gente pega um paciente que faz luta livre, né? Eu já tive paciente assim, imenso, enorme, né? Então a gente acaba fazendo esse tipo de opção. Você falou mais outra coisa? Não, Eu esqueci. ótimo, excelente. Então, olha só, então o paciente chegou, olha, doutor, eu tenho mais ou menos 25 anos de idade, com raras exceções isso acontece, mas esse caso em especial, o paciente conseguiu trazer as 3 últimas receitinhas que ele passou em consulta com outros colegas, soube que você é uma cirurgiã refrativa, e disse, olha, doutor, eu percebi que meu grau praticamente não mudou nesses últimos 2 anos, eu já não quero mais continuar usando óculos ou lente de contato. Aí você faz, então, uma anamnese. Aí você vai fazendo exame físico rápido, a gente tem uma noção disso, e por seguinte a gente vai fazer, então, o exame oftalmológico. E aí, Dan, vem algumas dúvidas muito frequentes do paciente. Doutora, por que que eu tenho que dilatar as vistas? Porque eu passei com fulano e Beltrano, não sei o que aconteceu, que na primeira vez eu dilatei, na segunda vez não dilatei. Tem que dilatar dessa vez? Por que tem que dilatar as vistas? Outra coisa, com relação a uso de lente de contato. Doutora, eu sou usuário de lente de contato. Quanto tempo antes de fazer os exames pré-operatórios eu preciso deixar de usar lente de contato? E tem diferença entre a lente de contato, a gelatinosa molinha, e a lente de contato dura? Olha só, doutor, outra questão. Eu percebi, outro médico depois me falou, que meu olho é levemente desviado. Às vezes eu fico na dúvida se ele é desviado para dentro ou se ele é desviado para fora. Eu vou te lembrando, viu, Dan, se a gente tiver essas dúvidas. E por fim, quais são os exames que a senhora realmente faz, exames de imagem e tal, para saber se eu sou um paciente ou uma paciente apta para cirurgia refrativa? O paciente está dentro, está no consultório, né? Querendo mais informações detalhadas sobre cirurgia. Como é a tua rotina? Fala para a gente. Sim, quando a gente pensa em fazer uma avaliação completa para cirurgia refrativa, é importante dilatar o olho do paciente fazendo a avaliação dilatada e sem dilatar, né? Então, Tá. as 2 medidas a gente acaba tendo o cuidado de fazer. Tá. É importante dilatar, independente da faixa de idade, para a gente entender também, a depender do tipo de grau que ele possua, se existe alguma diferença entre o grau latente e manifesto, sobretudo quando a gente pensa em cirurgia refrativa, né? É muito comum. E muitas vezes o óculos do paciente, não é incomum a gente ver um paciente hipercorrigido, usando um grau a mais do que ele realmente precisa, e o mais adequado é fazer a cirurgia do grau que ele realmente tem. Então, é soberano fazer o grau dilatado para ver exatamente o grau real que aquele indivíduo tem. A dinâmica ela é importante quando a gente está mais estudando o eixo do paciente, né? Então, é mais acurado a gente fazer isso na dinâmica, né? Então, a gente utiliza tudo, de uma forma geral, quando a gente vai fazer a avaliação final do grau para poder fazer o procedimento cirúrgico refrativo, né? Esse é um ponto de importância. Em relação ao estrabismo, também tem vários tipos de estrabismo, né? É importante se o paciente tem estrabismo, se fez cirurgia, tentar entender que tipo de estrabismo que ele tem, se é um estrabismo motor, misto, acomodativo, né? Porque aí assim a gente vai estar também conversando com ele se tem algo que impeça ele fazer o procedimento cirúrgico refrativo, né? Ou não, né? Em algum dos casos, né? Você pediu mais outra coisa. 2 coisinhas. Lente de contato e tem paciente o seguinte... Lente de contato. Sempre é importante tirar a lente de contato. Paciente, para fazer a avaliação até do grau, é importante que ele fique sem a lente de contato. Normalmente, para fazer a avaliação cirúrgica refrativa, eu peço para ficar 5 dias sem a lente de contato. Ok. Porque a gente vai estar fazendo, além da refração, a gente vai estar fazendo uma avaliação também do mapa da córnea, né?
E existe sim, Charles, às vezes a gente tem a lente de contato, eu brinco que é um sapato. Né? Quando você tira o sapato do pé, eu gosto às vezes de falar isso, você fica às vezes com dobras no pé do sapato, né? E isso vai inviabilizar você ter a melhor resposta de como é o mapa da córnea daquele indivíduo, né? Se ele é regular, se ele é irregular, e a lente às vezes mascara isso, isso é muito importante, né? Então, retirar a lente de contato é primordial. A lente de contato dura, eu já vi paciente que usou a lente de contato dura 7 anos, a mesma lente, né? E precisou ficar 3 meses sem a lente de contato para voltar à situação original. Esse é caso extremo, né? Mas às vezes eu peço mais tempo para ficar sem a lente rígida, uma semana, tá? Então, às vezes eu faço isso. Joia, perfeito, excelente. Doutora, quando eu era pequeno, eu usava aquele tampão nas vistas porque eu percebi que um olho era muito diferente do outro. E agora, a senhora acha que eu posso fazer a cirurgia? Será que o resultado vai ficar bom? Será que depois da cirurgia o olho vai ficar tão bom como o outro? Como você trabalha essa expectativa, Dante, lá no pré-operatório? Pois é. Excelente colocação. Paciente que é amblíope, aquele olho que não se desenvolveu, o olho que fica dormindo, né? E que depois do uso do tampão não ficou exatamente igual ao outro, e que não é nada incomum isso, é importante ele entender que na faixa de idade que ele tem, 20 anos, 18, 30, ele não vai, por causa da cirurgia, conseguir a mesma capacidade de função visual que o outro olho, que tem uma visão de 100%, né? Por quê? Porque o desenvolvimento neurosensorial da gente se completa aos 7 anos de idade. Então, hoje, não adianta a gente estimular ele com tampão, né? Vamos tentar o tampão ainda para poder estimular isso ele preguiçoso antes de fazer a cirurgia. Não adianta mais. Então, ele tem uma restrição funcional visual, e essa restrição funcional visual faz parte dele naquele momento. Quando ele faz a cirurgia, o resultado final cirúrgico vai ser em função do que ele tem com óculos para aquele olho. É o máximo que ele alcança. Então, não é uma contraindicação absoluta para realizar a cirurgia, não é mas precisa indicação. trabalhar muito a expectativa do paciente para não confundir o resultado com igualdade de visão. Muitos até perguntam, se eu fizer a cirurgia agora, eu vou ter, então, como corrigir o que eu nunca vi. Não. Isso. Depois dos 7 anos de idade, se tornou inviável. Né? O tratamento para isso seria outro, que não é a cirurgia do grau, e dentro de um período adequado e com tampão mesmo. Só aproveitando o gancho, como a gente tem falado muito que a saúde da visão começa a prevenção, pessoal, a primeira consulta oftalmológica na vida de uma pessoa é na maternidade, tá bom? Você pode fazer uma avaliação com o médico pediatra ou com o médico oftalmologista. É um exame de triagem, bem rapidinho, aquele teste do olhinho, do reflexo vermelho, do olhinho vermelho, tá bom? Coloca uma luzinha para ver lá como é que estão as coisas, tá? A segunda, em teoria, o ideal seria com 6 meses de vida. E a terceira, com 1 ano. Porque nessas avaliações, numa fase bem precoce da vida, em um período mais curto, a gente consegue identificar se um olho tem um grau muito diferente do outro. E se assim acontecer, já começa a fazer o tratamento. Já põe óculos, faz o tampãozinho, para que a gente facilite a chegada da luz do olho em direção ao cérebro, para que o indivíduo desenvolva a potencialidade da sua visão. Muito bem, Dan. Olha só, fizemos a anamnese, a gente bateu um papo, conversou com o paciente, fez um exame físico geral, fizemos o exame oftalmológico, e aí a gente precisa dos exames complementares. Na tua rotina, quais são os exames mais importantes que se utilizam no pré-operatório cirurgia refrativa? É importante fazer aquele exame habitual, né, onde a gente vai fazer a avaliação de lâmpada de fenda, se o paciente tem alguma catarata ou não, se ele tem alguma alteração das pálpebras ou não, que ele precise fazer algum tipo de tratamento antes de fazer o procedimento cirúrgico, né, medir a pressão intraocular, ver se está tudo bem, até porque a gente vai entrar no pós-operatório com corticoides, né? É importante a gente fazer um mapeamento de retina,
né? Para avaliar o olho na sua integridade, o fundo do olho. O filme de visão está lá atrás, então é importante a gente avaliar se está tudo certo. Os míopes altos, às vezes, têm alterações nessa região. A retina, muitas vezes, é mais fina e tem algumas alterações que precisam ser tratadas com laser, com outro tipo de laser, antes de fazer o procedimento cirúrgico, né? E a gente faz o pedido dos mapas de córnea. Normalmente, hoje, a gente utiliza a tomografia da córnea, que é um exame mais específico e mais completo para avaliar ponto a ponto a curvatura da córnea e ponto a ponto a espessura da córnea, me dando qual é a espessura mais fina da córnea, né, desse indivíduo, né? Então, é de extrema importância a gente fazer essa avaliação. Joia, perfeito. Muito bem, aí vem a boa notícia. O paciente, então, fez todos os exames, chegou para você, os exames estão rigorosamente normais, e agora nós vamos partir para a discussão qual técnica cirúrgica utilizar. Então, Dan, a gente sabe que a cirurgia refrativa não é uma subespecialidade tão antiga, ela existe mais ou menos há uns 35, 40 anos, e a gente percebeu que teve alguma evolução na técnica, é verdade, mas a gente ainda continua utilizando uma técnica pioneira, cujo resultado é muito satisfatório e uma cirurgia muito segura. Então, quando a gente pensa em cirurgia refrativa, nós temos basicamente duas opções, é isso? Quando a gente aplica laser na córnea, que é a grande maioria dos casos, eu arriscaria chutar alguma coisa em torno de 90% dos casos. Mas tem situações que não dá para aplicar o laser na córnea, que a gente precisa, então, implantar uma lente dentro do olho. Então, Dan, fala para a nossa audiência, por gentileza, vamos classificar os diferentes tipos de cirurgia refrativa, por favor. Tá. As cirurgias que são na córnea podem ser feitas tanto na superfície mais anterior da córnea, né? Essa cirurgia de superfície é o PRK, né? É uma cirurgia onde a gente faz a remoção do epitélio da córnea, do jeito que o Charles está falando ali. Isso aí pode ser feito com lâmina, né? Ou pode ser feita com laser, essa remoção epitelial. E Ainda existe hoje lâmina em cirurgia refrativa. É verdade, deve ter lâmina. sim, ainda existe, né? Inclusive, dentro da situação vigente atual, fugindo um pouco da parte médica, que é o que a gente está falando agora, a gente tem os convênios que muitas vezes estão junto com o paciente. Então, assim, o convênio vai liberar com lâmina. Ele não libera a cirurgia do PRK com laser. Tá? Então, isso é importante comentar. É a cirurgia tradicional que está dentro do rol. Tá? Continuando, a gente tem as cirurgias que são intraestromais, né? Que tem a cirurgia que a gente faz a lamela da córnea, que pode ser feita também com lâmina. Essa lamela é como se fosse uma fatia da córnea. A gente separa o tecido até o estroma anterior, dentro de uma medida previamente avaliada para o paciente. A gente usa aparelhos específicos para fazer essa lamela. Só que assim, quando a gente usa um aparelho específico com lâmina, a gente usa, para o caso do paciente, o que tem no mercado que é mais adequado. Quando a gente faz a confecção da lâmina com laser, ela é mais personalizada e ela consegue ser feita, identificada ponto a ponto, de acordo com como a gente quer, aquela espessura, né? Inclusive, normalmente é mais fina, tentando aproveitar o máximo de tecido que o paciente tem para confeccionar a cirurgia com maior nível de segurança. É uma técnica mais nova, de todas as técnicas é a técnica mais nova, né, que a gente tem hoje. Perfeito. Tá? E as cirurgias de implante de lentes fásicas, normalmente a gente utiliza com graus superiores a 8 graus da córnea, né? A gente acaba percebendo que fica mais difícil de conseguir fazer o procedimento cirúrgico com todo o grau que o paciente tem com nível de segurança. Isso existe uma pequena variação. Esse número não é um número matemático, é importante a gente falar isso, porque a espessura da córnea de cada indivíduo é diferente. Tem gente que tem córneas mais finas, tem gente que tem córneas mais grossas.
E tem gente que tem córneas medianas. Então, esse tipo de cálculo a gente tem que personalizar com o paciente durante a avaliação. Perfeito. Tem um Essa... cálculo específico que a gente faz para poder identificar qual seria a mais adequada para o paciente fazer. Perfeito, excelente. Chegou o momento da cirurgia, Dan. É também comum os pacientes trazerem à tona, lá no pré-operatório, algumas dúvidas. Por exemplo, doutora, a cirurgia dói? Ela é feita no olho só? Ou ela é feita nos dois olhos? Isso é muito comum, né, Dan? Será se eu posso dormir durante a cirurgia? Outra dúvida. Doutora, a cirurgia, eu não sei se meu olho está paradinho no lugar certo para receber o laser. E se por acaso o meu olho se mexer, acontece alguma coisa? Então eu queria que você nos orientasse. Ah, outro detalhe. Doutor, eu preciso, assim, um dia antes da cirurgia, pingar algum colírio especial, quem sabe, para me ajudar a prevenir o risco de infecção no inter e até mesmo pós-operatório? Então, essas são dúvidas muito frequentes, né, com relação àquilo que vai acontecer no ato cirúrgico. Dói ou não dói? Faz um olho ou faz os dois olhos? Eu posso ficar acordado? Será se eu mexer, vai aplicar o livro fora do lugar? Fala pra gente como é que você lida com essas angústias dos pacientes. O paciente ele tem que estar acordado, porque a gente precisa da fixação do paciente. Né? Então, o paciente fica deitado, isso é importante dizer, ele não vai piscar, porque a gente usa um aparelhinho que deixa o olho aberto, né? Esse aparelho não dói, mas ele não adianta ele ficar lutando com o aparelho, porque o aparelho vai realmente manter ele com a pálpebra mais aberta durante o procedimento cirúrgico. É feito com anestesia. A anestesia ela é tópica, significa que é colírio que a gente usa, e essa instilação de colírio ela é reprogramada durante o processo da cirurgia em alguns momentos, né? O tempo desse colírio, em média, é uma média de 10 minutos que ele funciona. O tempo cirúrgico por olho é uma média de 5 minutos, tá? Então, é extremamente rápido, independente das técnicas que a gente estava falando, e não muda muito, tá? Sempre eu acabo sugerindo o paciente fazer os dois olhos no mesmo dia. Os trabalhos científicos mostraram que não existe existe um melhor resultado de retorno do paciente às atividades, quando ele faz os dois olhos ao mesmo tempo. É importante a gente comentar que quando a gente tem um grau diferente de um olho para outro, superior a 3, fica muito difícil dele descer escada enquanto ele não faz o outro olho, fazer determinadas atividades físicas, precisa ter mais cuidado para deambular. Então, assim, acaba sendo mais interessante ele fazer a cirurgia dos dois olhos no mesmo dia, além dos trabalhos identificarem que não tem uma variação do ponto de vista de risco fazer os dois olhos no mesmo dia. Então, isso é um ponto que é importante falar, né? Que a gente tem já estudo científico sobre isso, tá? Sempre eu particularmente acabo pedindo para o paciente utilizar antibióticos profiláticos um dia antes da cirurgia. Peço para o paciente ficar pelo menos 48 horas sem as lentes de contato. Fiz o exame, tem um mês que eu fiz, tem 3 semanas. Posso voltar a usar a lente de contato depois do exame? Pode, mas eu peço que ele fique sem as lentes de contato 48 horas antes, com a da flora, né? A flora da pálpebra, do olho, e que a ideia é que a gente não fique utilizando produtos que são corpos estranhos. A lente de contato é um corpo estranho, né? Onde pode veicular micro-organismos ali. A gente usa antibiótico profilático antes de fazer o procedimento cirúrgico, sim, e ele se segue na sequência 7 dias depois da cirurgia também. O que mais você falou? Perguntou? O olho mexe, se o olho mexer, vai aplicar o laser. O olho, a gente tem pequenos movimentos que a gente não consegue, às vezes, identificar que está mexendo. E o laser, ele tem um nível de segurança que a gente chama de eye tracking, que vai seguir. A gente faz uma foto inicial da íris do paciente, né? E o olho vai seguir essas pequenas movimentações que
ele eventualmente fizer, sem nenhum risco para ele, é até uma segurança a mais. Perfeito, Dani. Excelente. Terminou a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. E aí vem ainda algumas perguntas do paciente. Olha, doutora, tudo bem, fez a cirurgia, mas meu grau volta, doutora? E agora, será que eu vou fazer a cirurgia e eu vou conseguir o usufruir do benefício, do efeito dela para o resto da vida? Ou será se esse grau volta? Em que circunstâncias o grau volta, né? Doutora, digamos que o grau voltou. E agora? Eu posso fazer novamente a mesma cirurgia? E quantas vezes eu posso fazer? E aí tem algumas questões, né, que são muito comuns no pós-operatório com relação à volta à rotina. Digamos que deu tudo certo, graças a Deus, na grande maioria dos casos, quase 100% praticamente, costuma sempre dar muito certo o resultado da cirurgia. Quando é que eu posso voltar para a minha rotina? Por exemplo, uso de computador, celular, tablet, TV. Quando é que eu posso voltar a dirigir? E as meninas sempre perguntam, doutora, maquiagem, quando é que eu posso voltar à maquiagem? E as meninas e os rapazes, quando é que eu posso voltar à prática de esportes? Esporte de contatos, aquáticos, esportes radicais, academia. Dan, dá uma resumida nesse pupurri para a gente com relação ao pós-operatório. Então, é importante falar para eu particularmente eu faço assim, o paciente faz o procedimento cirúrgico e eu peço para ele voltar depois de 40 dias, ele vai fazer o pós-operatório comigo no sequenciado, mas eu vou fazer a avaliação final dele depois de 30, 40 dias para avaliar o resultado final do grau dele, tá? A função da cirurgia não é deixar o paciente 0,0000, tá? Mesmo pegando pacientes que têm o mesmo grau e pessoas diferentes, podem ficar diferente o resultado final de um paciente para outro, né? E é importante falar também que 0,1 não é zero, mas o paciente vai estar extremamente satisfeito. Há vários trabalhos que a gente tem também identificados que mostram quando o paciente fica entre mais ou menos, entre mais meio e menos meio, dentro de uma escala decimal, onde o zero está no meio, de 0 até mais meio, de 0 até menos meio, ele consegue ter 100% de visão, né, em quantidade, às vezes com uma qualidade um pouco inferior. Qual foi o objetivo da cirurgia que a gente estava dando para o paciente? Você vai ficar mais independente do uso do óculos, ponto. Perfeito. Tá? Quando esses 5% que a gente não falou, né, acontece, ou seja, fica com um grauzinho um pouquinho além disso aí, a gente pode programar para fazer novamente aqueles mapas cirúrgicos pré-operatórios, fazer uma reanálise, se eles permitirem uma reoperação, pode ser feito mais laser se houver necessidade para aquele caso. Não de imediato aí. Isso é feito mais para frente, depois que a gente vê que existe uma estabilidade e que houve uma cicatrização adequada do paciente, tá? Isso é importante. A outra coisa, o processo, as pessoas às vezes ficam muito estáticas, né? Às vezes, né? Em relação a essa situação do grau refracional. Eu falo que o grau refracional ele é muito dinâmico e que a vida é dinâmica também e que o envelhecimento também é. E vai ter mudanças ao longo do tempo em relação a isso. Okay. E você vai estar gerenciando isso ao longo do tempo. Se o paciente fizer os exames adequados mais para frente e houver necessidade de algum retratamento com nível de segurança, pode ser feito o retratamento sem problema nenhum. Perfeito, excelente. Dan, estamos caminhando para o fim. Você acredita que já se passaram 40 minutos? A gente não percebe, é muito rápido, né? Foi rápido. E é sempre, essa última, penúltima, na verdade, pergunta é mais de cunho filosófico. Eu gosto porque a gente vive num mundo totalmente digital, né? Então, assim, a linguagem, principalmente da turma mais jovem, envolve muito termos do tipo metaverso, big data. A inteligência artificial veio para ficar, a gente não pode ignorar. Daqui para frente, dá para pensar em alguma coisa muito diferente com relação à cirurgia refrativa? Não
sei, em termos de diagnóstico ou em termos de tratamento, porque existem situações que a córnea, a gente fica na dúvida, e aí, essa é uma córnea normal ou não é? São aquelas situações limítrofes, ainda bem que é a minoria dos casos. A grande maioria a gente consegue, com as tecnologias atuais, conseguir dar um diagnóstico bastante certeiro que o paciente é apto para fazer a cirurgia com bastante segurança e atingir um resultado muito satisfatório. Mas tem situações que ficam um pouquinho em dúvida. Dan, como é que você consegue ver os futuros da cirurgia refrativa? Eu acho que do ponto de vista do diagnóstico, possa ser que a IA, né, vamos dizer assim, inteligência artificial, venha ajudar nisso aí, como já vem começando a ajudar em outras áreas da própria medicina, né? E pode isso aí favorecer, facilitar o ato médico, né? Boa parte do procedimento cirúrgico refrativo, a gente teve várias gerações de laser até o momento, né? Essas mudanças podem acontecer ao longo do tempo, essas gerações de laser a gente pode ter coisas novas em relação a isso. O paciente que às vezes não consegue hoje fazer o procedimento cirúrgico refrativo, muitas vezes eu falo, olha, vamos ver se daqui a 3, 4 anos tem alguma novidade, não muito, não em um ano que a gente vai ter, mas é importante você ir acompanhando e conversando com o oftalmologista, para ver se você vai ter novidades mais para frente de como fazer ou não, né? E quem sabe, às vezes, fazer uma técnica que consuma menos tecido e que consiga fazer o tratamento específico que ele gostaria de fazer, que na época não conseguiu fazer, né? A boa parte do procedimento cirúrgico refrativo já tem o uso de computadores, já existe. O laser é um computador, né? Então, é o ser humano junto com o computador, né? E acho que isso é benéfico, isso aí é algo que a gente utiliza que dá mais nível de segurança, como essa história da movimentação e a capacidade do laser ir acompanhando pequenos movimentos do olho do paciente, né? Então, acho que isso aí é benéfico. Acho que não vai ter um momento, eu não vejo muito momento de dizer assim, olha, não precisa nem ter o médico no lugar, eu sento, já faço, aplico e vou embora. Acho que não vai chegar a isso de não ter uma pessoa, né, que vai estar lá sendo responsável pela forma como está sendo feito. Eu imagino ainda que isso estaria longe, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, se você queria falar alguma coisa específica, Não, mas eu excelente. ainda acho que a gente vai estar junto. Eu acho que é bem provável que algumas especialidades médicas, a presença física do médico diminua por causa, principalmente das questões, acho, de origem de natureza clínica. É bem provável que a IA, a robótica, consiga, em alguns momentos, substituir presencialmente. Mas na parte cirúrgica, acho que vai demorar mais um pouquinho. Não sei se vai chegar a substituir por completa, mas se por acaso isso acontecer, eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de tempo. A gente hoje tem a robótica, a interface entre o médico e o paciente, que em alguns casos específicos tem um resultado satisfatório. Em termos de olho, eu acho que vai demorar mais um pouco de tempo. Eu espero que assim aconteça. Mas a tecnologia veio para aí. A tecnologia, na verdade, é uma grande aliada, a gente não consegue viver sem ela. Dan, olha só, se alguém quiser passar em consulta contigo, no teu consultório, onde é que eles podem te encontrar? Aí eles podem ligar no 11 50 53 9930. Joia, perfeito. Pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Dan, muitíssimo obrigado pela parceria, pelo companheirismo. Você sempre diz sim aos nossos convites. Muito obrigado. É sempre um prazer ter com você, sempre trazendo muita informação importante, com linguagem adequada, orientando os nossos pacientes de como lidar, porque eu percebo, Dan, que o medo e às vezes a ignorância são fatores impeditivos para que o paciente realize o sonho da cirurgia refrativa. Por isso que a gente faz as nossas lives com esse conteúdo tão rico, mas com a linguagem acessível, para fazer com que as pessoas acreditem que é possível realizar esse sonho. Muito obrigado, viu, Dan? Você está presente Um conosco. abraço, Charles. Foi bom conversar com você. Um abraço a Joia. todos aí. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não esqueça de compartilhar. Vocês estão vendo aqui, ó, no canto inferior direito de vocês, esse aviãozinho.
compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas, um vizinho, um amigo, um parente, um colega de trabalho. Eu não tenho dúvida que alguém que é usuário do nosso lente de contato gostaria de ter essa informação para finalmente melhorar sua qualidade de vida e sua liberdade, tá bom? Próxima semana nós estaremos mais uma live, teremos uma na segunda-feira falando sobre câncer urológico para os homens, não é isso? E na quarta-feira a gente vai continuar falando sobre cirurgia refrativa. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Dan, brigadão, tá bom? Tamo junto. A gente se vê na próxima semana e um excelente final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.